com certeza daqui a pouco um outro estabelecimento vai saber fazer isso e você vai ou vender menos para aquele cliente ou então você vai perder ele para a concorrência. São 4 pilares que determinam o sucesso do seu negócio gastronômico em uma cidade pequena: marketing digital, pessoas, processo e produto. Aqui no Café do Meio-Dia eu vou te apresentar as estratégias que eu uso nos meus negócios para que eles tenham números de cidade grande. Porque a sua cidade pode ser pequena, mas o seu negócio não. Seja muito bem-vindo ao Café do Meio-Dia com Carlito Fiamoncini. Hoje é o nosso segundo episódio de uma série de vídeos onde a gente vai estar falando sempre sobre negócios em cidade pequena. E hoje a gente vai estar falando sobre 2 erros comuns em negócios de cidade pequena. Mas antes disso, deixa eu te convidar então a acionar aí o sininho ou no YouTube ou no Instagram aonde você está assistindo. Sim, o Instagram também tem um sininho ali no lado superior direito, então aciona lá para receber todo o nosso material. Então, Carlito, quais são esses 2 erros tão comuns que acontecem em cidades pequenas? O primeiro deles é achar que as redes sociais são ferramentas gratuitas de publicidade. Então, Carlito, você está dizendo que não é uma ferramenta gratuita? Deixa eu te contar um negócio. Facebook, no qual o Instagram também faz parte, ele é uma empresa, assim como a sua empresa, assim como a minha empresa. E qual é o objetivo hoje de uma empresa? Faturar. O objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro. Então, o Facebook não é diferente. Ele é uma empresa que precisa ganhar o leitinho das crianças. Logo, então, ele precisa da publicidade para que ele possa sobreviver. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso. Eu tenho uma hamburgueria. Eu poderia muito bem, no início dos meus negócios, no começo da minha hamburgueria, dar alguns hambúrgueres de graça para algumas pessoas para que elas pudessem experimentar e gostar do meu lanche e assim futuramente voltar para o meu estabelecimento. Mas agora não faria sentido algum eu ficar distribuindo a vida inteira os hambúrgueres, porque senão não seria uma empresa, seria filantropia, eu estaria fazendo um benefício para a comunidade, mas não seria uma empresa no qual a gente quer lucrar. E a mesma coisa acontece então com as redes sociais. Eles até entregam alguma coisa orgânica, né? O Facebook, o Instagram, o YouTube, eles entregam algum material que você está fazendo para alguns dos seus amigos e muito provavelmente ele está entregando só para os seus amigos mais próximos. Muito provavelmente ele está entregando somente para aquelas pessoas que já te acompanham, que já são os teus clientes. E o que você precisa na verdade? Você precisa conseguir novos clientes. Então, para isso serve a ferramenta lá que muitas vezes você conhece como impulsionar. Sabe aquele botãozinho azul? Ele serve para isso, porém não é a forma mais certa de se fazer publicidade impulsionando por aquele botãozinho. Existe também um gerenciador de anúncios que aí, fazendo da forma correta, você vai conseguir conquistar mais clientes, você vai chegar em mais clientes. Ontem mesmo eu estava olhando o Instagram e veio uma propaganda e estava escrito assim: se você está gastando dinheiro com publicidade, pare agora. Eu vou te ensinar um método para você alcançar mais pessoas sem gastar dinheiro com patrocínio. Só que sabe qual é o detalhe? Aquele anúncio era patrocinado. Lembra que no outro vídeo eu falei sobre honestidade, ser brutalmente honesto? Então, essa propaganda, por exemplo, ela era extremamente desonesta, porque ele estava vendendo um curso que ensinava a ganhar dinheiro sem patrocinar, e ele estava patrocinando. A minha primeira dica de hoje para você empresário é: as redes sociais, elas não são ferramentas gratuitas. Elas até entregam alguma coisa para deixar um gostinho para você, mas você vai ter que patrocinar para conseguir alcançar mais clientes. Você vai ter que saber usar essa ferramenta
para conseguir alcançar mais pessoas para o seu estabelecimento. Imagina você indo para uma feira. Você já deve ter passado em uma feira que eles estão te oferecendo, por exemplo, uns pedacinhos de queijo para você experimentar, para que depois você possa comprar a peça inteira. Ou então, o vendedor de abacaxi, ele te dá um pedaço de abacaxi para que você experimente e depois você possa comprar o abacaxi inteiro. A mesma coisa, então, acontece com as redes sociais. Ele distribui alguma coisinha orgânica e depois disso você vai ter que pagar para que você possa realmente alcançar mais pessoas. E isso não é ruim não, tá? Quando você aprende a usar o gerenciador de tráfego e fazendo um material de qualidade, com certeza os seus clientes vão chegar até você. Mas lembre-se de uma coisa, além de patrocinar, você precisa ter um bom conteúdo. E ter um bom conteúdo para quê? Para que você tenha um relacionamento com o seu cliente. E aí a gente entra no assunto do segundo erro que acontece em cidade pequena, que é não ter relacionamento com o seu cliente ou com o seu futuro cliente. Como assim, Carlito? Eu tenho que ter um relacionamento com o meu cliente? Sim! E eu vou te dar um exemplo agora de como não ter um relacionamento com o seu cliente. Há um tempo atrás a gente pediu uma pizza pelo WhatsApp e a gente chegou ali e disse: boa noite, tudo bem? A primeira coisa que apareceu pra gente foi um cardápio. Não teve um boa noite, não teve um olá, não teve nada, somente o cardápio. A gente foi lá, fez o nosso pedido e feito o pedido a pessoa disse R$ 59,90. Aí eu disse: ok, boa noite, nem um boa noite a gente recebeu. Esse é o tipo de relacionamento que você não pode ter com o seu cliente. Agora, pensa comigo, se eles estivessem naquela hora, a hora que eu disse boa noite, eles tivessem me respondido boa noite, em que posso ajudá-lo? Aí tivessem me mandado o cardápio. Quando eu tivesse mandado o pedido, eles tivessem dito: você precisa de mais alguma coisa? Você precisa de um refrigerante? Mostrando um pouquinho de interesse com o cliente, quem sabe até colocando um emojizinho de um sorriso. E sabe por que isso? Porque muitas vezes o teu cliente, você não sabe como foi o dia dele. Talvez ele esteja estressado e às vezes um simples ok pode soar para ele como algo ruim, como se a pessoa tivesse sido seca com ele. Então, quando você tiver um relacionamento, seja ele uma resposta de um comentário, seja ele no Instagram, no Telegram, no Story, não importa. Você precisa ter um relacionamento e você precisa ser simpático com a pessoa. Porque, como eu disse, às vezes nas redes sociais a pessoa pode interpretar de uma maneira errônea, de uma maneira diferente. Então você precisa de um relacionamento bom com o seu cliente. E eu nem estou falando somente aí com as redes sociais. No momento que você está fazendo um vídeo, no momento que você está gravando aí um conteúdo para que você coloque na sua rede social, você precisa criar esse relacionamento com o seu prospecto, com o seu cliente. Eu vou exemplificar aqui. Imagina um namoro. Se você namorou mais do que duas pessoas, você sabe que um namoro é diferente do outro. E por que isso? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas se comunicam de maneiras diferentes. Então imagina um relacionamento onde você pouco conversa com o seu cônjuge, você não tem um carinho, você não tem uma intimidade com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. O que vai acontecer? Esse namoro ele vai adoecer e muito provavelmente um dia ele vai acabar. E assim acontece a mesma coisa com os nossos clientes. Se você não tiver um relacionamento com ele, se você não tiver um pouco de simpatia com o seu cliente, com certeza daqui a pouco um outro estabelecimento vai saber fazer isso e você vai ou vender menos para aquele cliente ou então você vai perder ele para a concorrência. E esse é o segundo conselho que eu posso te dar.
Tenha um bom relacionamento com o seu cliente e com certeza ele vai voltar. Se você estava cometendo um desses dois erros, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu espero você no próximo episódio do Café do Meio-Dia. Se você gostou, vá lá, comenta, pergunte e a gente vai estar respondendo e batendo um papo aqui no Café do Meio-Dia com Carlito Fiamoncini. Valeu!